Que bom estarmos aqui, meus irmãos. Que bom termos a oportunidade de juntos louvarmos ao Senhor, bendizermos o seu nome e juntos fazermos aquilo que a Igreja do Senhor faz há séculos, há milênios, que é nos reunirmos, ouvirmos as Sagradas Escrituras e meditarmos nela. Então, convido hoje, meus irmãos, peço que vocês abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. 1 Pedro 1, versículo 1. E mais uma vez não foi combinado, mas o comentário do pastor foi preciso. Eu queria começar a exposição lembrando disso. Que as Escrituras do Senhor são infalíveis, são inerrantes, são o legado do Senhor para a gente. Então eu queria pedir para que vocês hoje lessem com atenção o texto. A gente vai procurar se ater ao texto. A gente vai procurar, a partir do avanço no texto, refletir sobre cada uma das verdades presentes no texto. Todos encontraram? Assim fala a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. As pessoas para as quais essa carta foi escrita eram irmãos nossos, que viveram mais ou menos no ano 64, 65 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 anos após a ressurreição de Cristo. Eram irmãos que estavam em uma cultura que lhes era hostil. Eram irmãos que estavam, muito provavelmente, já passando por provações, por perseguição, por parte das pessoas, da cultura na qual eles estavam inseridos, e muito provavelmente estavam prestes ali a iniciar uma perseguição oficial do Estado, do Império Romano. Eram irmãos que estavam dispersos. E a palavra de Deus, e o Espírito Santo, através de Pedro, começa a carta desse jeito. Pedro. E esta palavra não está aqui por acaso. Foi o Espírito que inspirou Pedro a começar dessa forma. Quem era Pedro? Quem aqueles irmãos que estavam ali nas primeiras décadas do anúncio do Evangelho? Qual era a visão que eles tinham de Pedro? Quem era Pedro? Fazia apenas 30 anos que o Senhor Jesus havia nos deixado. Eles sabiam que Pedro era aquele que negou Jesus. Eles sabiam que Pedro foi aquele que olhou para o mar e começou a afundar, porque temeu as ondas. Eles sabiam que Pedro era aquele que, de forma intempestiva, sacou a espada e cortou a orelha de Malco. Era este Pedro. E aqui a gente começa a ter o primeiro ensinamento. O título da mensagem de hoje, meus irmãos, ou pelo menos o que parece ancorar tudo que eu espero trazer para os irmãos hoje, é a consciência peregrina da igreja. E aqui a gente tem um primeiro ensinamento dentro desse contexto. Pedro sabia quem ele era. Pedro era pecador. E o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer hoje é a nossa incapacidade de ser igreja, de estar nesse mundo, de carregar o nome de cristãos. O nome de Cristo está embutido na forma como o mundo nos qualifica. Assim como Pedro, nós não temos também essa capacidade em nós mesmos. Pedro sabia disso. Então, quando ele começa a falar para a igreja, Pedro, sou eu mesmo. Aquele que negou Jesus. Aquele que fez tudo isso, que vocês bem sabem, faz pouco tempo que tudo isso ocorreu. Eu sou Pedro.
Mas depois da vírgula, ele continua. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E depois dessa vírgula, a gente tem um segundo ensinamento. Por mais que nós, assim como Pedro, sejamos pecadores, inaptos para a tarefa, depois da vírgula, Pedro nos lembra que ele era apóstolo de Jesus. Que a sua identidade não é definida pelo que o mundo o impõe. Nem sequer é definida pelos seus próprios pecados. Não que eles não tenham, de fato, a sua gravidade. Mas eles não têm, de fato, a última palavra. Quem tem é o Senhor. E ele termina a sua identificação dessa forma. Eu sou Pedro, apóstolo de Jesus. E esse é o segundo ensinamento que a gente tem hoje. Nós somos igreja, inaptos, incapazes, caídos, pecadores. Eu não preciso argumentar muito tempo com os irmãos para que nós possamos chegar nessa mesma conclusão. Olhe para a sua vida. Por mais que você tente, por mais que você procure, se esforce e saiba que o correto é viver de acordo com as Escrituras, de acordo com o que Deus ensina, a gente não consegue. Paulo fala isso. Ele fala, eu vejo no meu corpo, na minha carne, uma outra lei. Me parece um outro ensinamento. Nós não conseguimos. Mas mesmo isso, meus irmãos, não nos define. Quem define a igreja é o próprio Jesus. Pedro sabia quem era. Ele era pecador. Mas ele era apóstolo de Jesus. Eu quero dizer para a igreja a mesma coisa que Pedro falou para esta igreja, para este pedaço do corpo de Cristo. Meus irmãos, vocês são pecadores. Nós somos. Mas nós somos igreja. Nós somos eleitos do Senhor. Deus nos escolheu. Deus nos amou. E Deus nos capacita. Nossa esperança não pode, não deve, não tem condição de permanecer em nós mesmos. Mas pode e deve e tem toda a condição de estar em Cristo. E ele continua. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. E aqui é um ponto interessante. Ele fala aos eleitos que são forasteiros. Vamos olhar a primeira expressão. Aos eleitos. E esse é um termo muito importante. Esse é um termo que perpassa a história da igreja durante toda a sua existência. Mesmo antes do Novo Testamento. Lá atrás. Lá em Israel. Mesmo antes de Israel. Lá em Davi. Mesmo antes de Davi. Lá em Abraão. Mesmo antes de Abraão. Lá na semente da mulher, como fala em Gênesis. Deus, ele sempre teve um povo. Deus, ele tem um povo. E esse povo, ele o chama de eleito. Deus separou. Desde o início da história, Deus separou um povo para chamar seu. E quando Paulo, eu estou com a síndrome do pastor MV, né, que passou a pregação trocando os nomes. E quando Pedro fala para a igreja, para aquela igreja que estava sofrendo, que estava angustiada, com bastante dificuldade no seu dia a dia, passando por perseguição, ele fala, meus irmãos, vocês são eleitos. Essa é uma posição especial. Essa é uma posição que é objeto do amor benevolente de Deus. E esse é mais um ponto que nós, como igreja, como peregrinos, nós vamos chegar daqui a pouco nessa parte, como igreja, como forasteiros, como peregrinos, precisamos ter. Nós somos eleitos de Deus. Deus nos olha com seu amor benevolente. E se isso não for algo profundamente consolador, eu não sei mais o que pode ser. Você consegue compreender as implicações disso? As implicações de ser chamado por Deus de eleito. De Deus ter fixado seu amor eterno em você. De Deus ter este amor antes mesmo de você nascer.
Antes mesmo do mundo ser criado, lá na eternidade, Deus nos amou. Eu gosto muito de Jeremias 31:3, quando Deus fala para Israel: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E esse deve ser uma verdade que deve estar em nossas cabeças, em nossas mentes. Não só hoje, no domingo, onde nos reunimos para louvar o Senhor e ouvir a sua mensagem. A gente precisa lembrar disso amanhã, segunda-feira, no transporte público, na condução, no início dos trabalhos, das labutas. Porque se lembrarmos disso, meus irmãos, todo o resto passa a ser secundário. Todo o resto passa a ser, como eu posso dizer, atingível. Nós já conquistamos isso. Pelo contrário, Deus nos conquistou, de fato. Então Pedro lembra aquela igreja que está passando por dificuldades, que eles são eleitos. Eu gostaria de lembrá-los, meus amados irmãos, que vocês são eleitos. Que Deus os ama. Mas ele não apenas classifica aqueles irmãos como eleitos. Pedro chama de eleitos que são forasteiros. E essa é uma palavra interessante, uma classificação interessante. Os irmãos que eram objeto, que eram o destino dessa carta, eles de fato eram forasteiros. Eles estavam espalhados nesses lugares aqui onde fala, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que é mais ou menos onde hoje é a Turquia. Eles estavam espalhados lá. Mas Pedro os chama de forasteiros. A palavra no original, que eu não tenho a capacidade de pronunciar, mas ela fala de algo que é transitório. A palavra no original nos dá a compreensão de pessoas que estão de passagem. Pessoas que se assemelham a um viajante, que estão ali durante pouco espaço de tempo. E Pedro lembra aos irmãos que sim, eles são eleitos, mas eles também são forasteiros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer algumas coisas. O primeiro ponto é a transitoriedade da vida. Nós estamos, meu irmão, aqui por muito tempo. E também não preciso lembrá-los disso. Nossa vida é curta. Nossa vida é passageira. E quando a gente vê a vida por esse prisma, de que estamos aqui por pouco tempo, muitas vezes a gente se arrepende de dar importância ao que é supérfluo. De dar importância ao que de fato não tem desdobramentos para a eternidade, podemos colocar assim. O Senhor Jesus, ele nos aconselha, lá em Mateus, dizendo, não ajuntai para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem termina, acaba. Ajuntai para vós tesouros no céu. E quando Pedro fala isso para os irmãos, de que eles são apenas forasteiros neste mundo, ele está lembrando disso. Meus irmãos, nós precisamos focar no que é eterno. Nós precisamos focar naquilo que terá desdobramentos para a eternidade. E muitas vezes a gente acaba focando no que é transitório, no que é passageiro. Eu acho que esse é o primeiro ponto que Pedro quis lembrar a igreja nesse momento. O segundo ponto, quando Pedro fala que vocês são forasteiros, ele também lembra para aqueles irmãos que muitos deles possuíam uma cultura judaica, vinha da cultura judaica. Ele está lembrando de alguns personagens. Pedro está lembrando de pessoas na história de Israel, na história da igreja, que também foram peregrinos. Vocês conseguem lembrar de algum? Puxando pela memória, a classe lá de EBD, da tia da EBD, que mais foram peregrinos? Pedro faz aquela igreja lembrar de Abraão.
que foi chamado de sua parentela, de sua terra, para andar como estrangeiro. Pedro lembra do próprio Israel, do próprio povo de Israel, que peregrinou no Egito. Peregrinou quando saiu do Egito, no deserto. Pedro faz aquele povo lembrar de algo que tinha acontecido há não muito tempo, na história daquele povo, que era o exílio, lá na Babilônia. Eles também foram peregrinos lá. Eles foram forasteiros na Babilônia. E Pedro faz lembrar que a própria igreja, como povo de Deus, dando continuidade à história que Deus tem com esse povo, a própria igreja também é peregrina. E o que isso tem a ver? E o que isso nos ensina? O peregrino ou forasteiro é aquele que anda, é aquele que caminha. E essa é uma parábola, essa é um teatro que Deus sempre fala nas suas escrituras. O andar, mas não apenas andar, o andar com Deus. Abraão peregrinou, mas Abraão peregrinou com Deus. Israel peregrinou no deserto, em sua dura cerviz, como podemos ver no Pentateuco. Mas Israel andou com Deus. E algo que aconteceu muito durante toda a trajetória de Israel é que esse andar com Deus, ele não foi um andar totalmente perfeito. Israel vacilou, Israel pecou, Israel deixou de andar com Deus. Mas como nós vimos na escola bíblica dominical do domingo passado, Deus, em suas escrituras, de forma recorrente, sempre chamou Israel de volta. Deus sempre chamou Israel para andar com ele. E dentro do contexto da igreja, como um povo peregrino aqui na terra, como um povo que está de passagem aqui na terra, eu gostaria de lembrar aos meus irmãos que essa é a disposição do coração de Deus para conosco. Apesar das nossas falhas, da nossa incapacidade, da nossa dificuldade, da nossa caminhada, a disposição do coração de Deus para nós é e sempre será essa. Vem andar comigo. Vamos andar junto. Vamos caminhar. E Deus, quando fala assim, é algo, eu acho bonito. É bonito. Porque demonstra intimidade. Demonstra que esse amor de Deus para conosco, ele não é um amor, como posso dizer, distante, apenas governamental. Olha, eu tenho um povo que foi constituído, que tem uma constituição, que tem essas características, que está aqui dentro deste quadrado. Não. Não é assim que Deus usa. Não é assim que Deus nos usa. Não é assim que Deus nos chama. Deus nos chama para andar com Ele. Eu penso que esse é o segundo ensinamento de Pedro para a igreja com esta palavra específica. Forasteiros. Outro ponto que os forasteiros, ou que o peregrino se utiliza, ou que é uma característica desta figura que a gente está avaliando nessa manhã, é que o peregrino, ele caminha por um caminho. Acho que dá para a gente inferir onde eu quero chegar. Sim, meus irmãos, Deus não apenas nos chama a andar com Ele, de forma íntima, a ter relacionamento com Ele, mas Deus constituiu Ele mesmo o próprio caminho. Ou melhor, Ele, Jesus, é o próprio caminho. Quando Pedro fala, meus irmãos, vocês são eleitos, mas vocês também são forasteiros. Ele quer dizer, não se preocupem. Deus proveu para si um e mesmo caminho. Ele é o caminho, como fala lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E nós estamos
na primeira frase ainda do versículo, da abertura da carta de Pedro para a igreja. E olha quantos ensinamentos Deus nos deu. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Forasteiros da dispersão. Na versão, na NVI, ele fala, a tradução é, eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Nós vimos que o peregrino é alguém que tem consciência da sua temporalidade aqui na terra. Nós vimos que o peregrino é alguém que anda e percorre um caminho. Este caminho é o próprio Deus, e neste caminho está o próprio Deus. Mas uma consciência que nós precisamos ter é de que nós não somos eleitos para ficarmos encastelados. Nós não somos eleitos para ficarmos separados. Nós somos eleitos da dispersão. Nós somos eleitos forasteiros. Nós somos eleitos no meio de não eleitos. E isso confere à nossa vida um certo grau de complexidade. Nossos irmãos que receberam essa carta, muito provavelmente sofriam hostilidades no meio da rua. Muito provavelmente perdiam seus empregos. Muito provavelmente recebiam ameaças de agressão física e muito provavelmente recebiam agressões físicas. E tudo isso era apenas o começo da perseguição que viria de forma institucional do Império Romano. Eles estavam em uma cultura que lhes era hostil. Era hostil porque essa cultura era feita por homens pecadores caídos. E eles eram eleitos forasteiros. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los, nesta manhã, que apesar de não recebermos, em muitos casos, não como meus irmãos naquela época, recebiam ameaças e agressões físicas, nós também estamos em uma cultura, inseridos em uma cultura que nos é hostil, ou que é hostil à palavra do Evangelho. Essa é uma verdade que não pode, não deve sair de nossas mentes. Por quê? A cultura na qual nós estamos, ela é feita por homens caídos. Ela é feita por pessoas que estão longe do Senhor. E a palavra que anunciamos é uma palavra de reconciliação. Há pessoas que, como a palavra de Deus fala, são inimigos de Deus. Não inimigos no senso comum, mas no sentido de ser antagônicos a Deus, como nós mesmos éramos. Como éramos inimigos de Deus. Contrário a tudo aquilo que provém do Senhor. O nosso pecado faz isso. O nosso pecado nos torna hostis à palavra de Deus. Mas Deus, em sua graça, em sua infinita misericórdia, um dia nos salvou. Um dia nos fez povo. Assim como Pedro explica melhor essa parte, lá no versículo 2:9, bem conhecido, acho que a gente podia ler. Vamos ler, acho que ajuda a gente a entender melhor. Vire, por favor, uma página de sua Bíblia. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Onde Pedro fala para esse mesmo povo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós éramos assim. Nós não éramos povo. Deus nos tornou povo. E nós vivemos no meio de pessoas que não são povo de Deus. Isso confere alguma complexidade. Não podemos esquecer disso, meus irmãos. Não podemos esquecer disso. Vamos lembrar de como Jesus
nos alertou sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, ele fala: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Imagina o que é um bando de ovelha ser enviada para um meio de lobo. É assim que a igreja. É assim que a igreja opera, é assim que a igreja existe. Jesus, ele sabe disso, ele alerta sobre isso e ele nos diz: sejam prudentes, pois. Sejam vigilantes. Estejam em alerta. Não sei quantos de vocês, meus irmãos, tiveram a oportunidade de estar em um outro país, de ser de fato forasteiro, de ser de fato um estrangeiro em outro país. A sensação é de preocupação, de algum momento infringir alguma lei que você não conhece, de algum momento você fazer algo que pode ser interpretado de forma errada, porque você está em outra cultura, você não domina aquilo. Eu acho que é mais ou menos esse o sentimento que nós devemos ter. Não de desespero, mas de alerta. De estarmos vigilantes. Nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos ovelhas no meio de lobo. Estejamos, pois, atentos, vigilantes. Agora, essa característica é algo que nós encontramos de forma muito bela, eu diria, no texto de João 17, na oração sacerdotal de Jesus. Leiam comigo, por favor. João 17, a partir do versículo 9. Eu acabei de falar que nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar sempre vigilantes, pois somos forasteiros. Olha como Jesus tratou isso. João 17, versículo 9. Todos encontraram? João 17, versículo 9. Jesus orando pela sua igreja aqui. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa é outro ensinamento, é outra verdade que precisa estar em nossos corações, meus irmãos. Sim, nós não somos do mundo. Sim, precisamos estar vigilantes, atentos. Mas nós temos o intercessor ao lado do Pai. Esse intercessor, ele é o próprio caminho pelo qual nós caminhamos. Esse intercessor é Jesus. E isso também nos deve ser profundamente consolador. Jesus orou aqui na frente dos discípulos, o registro de sua oração chegou até nós através do evangelista João, para que nós tenhamos certeza de que esta oração, ela não terminou aqui no capítulo 18. Essa oração, ela permanece. Jesus ora por nós. Jesus intercede por nós à destra do Pai. Ele é quem pede ao Pai que Deus nos livre deste mesmo mundo que nos persegue. E meus irmãos,
Quão maravilhoso é isso. Quão profundo é isso. É sabermos e termos a certeza de que o próprio Jesus intercede por nós. Ele não nos deixou. Ele foi para junto do Pai, mas Ele não nos deixou. Ele está conosco. É Ele quem nos livra. Tentar avançar um pouquinho mais rápido, temos algumas coisas para falar. Outra característica do ser, do estar peregrino, e eu creio que os irmãos podem ler em casa, é Jeremias 29, 5 a 7, quando Deus ele instrui Israel, quando eram peregrinos, eram forasteiros no exílio da Babilônia, ele insta o povo a orar pela cidade, a trabalhar, a produzir, a buscar a paz da cidade. E esta é outra característica que nós devemos ter como igreja. Não é de sermos separados, de não estarmos aqui. Nós somos sim eleitos de Deus, separados. Nós somos eleitos no meio de não eleitos. Nos esforcemos para buscar a paz da cidade, a trabalhar, a produzir, a orar por ela, a se preocupar por ela. Mas, poxa, é a mesma cidade, é a mesma cultura que nos persegue? Sim, são os mesmos. São as mesmas pessoas que, por não pertencerem ao povo de Deus, nos conferem dificuldades, nos afligem muitas vezes. É por estas mesmas pessoas que devemos orar, que devemos nos interessar, que devemos ajudar, como Jesus fez, como a igreja sempre fez. Como a igreja sempre fez. Existem relatos de como a igreja em Roma, mesmo sofrendo grande perseguição, mesmo sofrendo perdas de irmãos que eram jogados aos leões, como essa mesma igreja contribuiu para aquela sociedade, trabalhando, cuidando dos enfermos, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas. Sim, a igreja fez isso. A igreja se dispôs a trabalhar. E, meus irmãos, o testemunho de uma igreja que passa por dificuldades, que passa por provações, mas que permanece fiel, caminhando no caminho, andando com Jesus e sendo motivo de bênção para a sociedade. Esse é um testemunho poderosíssimo. E era isso que Pedro queria quando falou aos irmãos. Vamos voltar lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos seguir. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Pedro repete, vocês são eleitos, vocês são eleitos. Isso é importante. Mas já falamos sobre isso, sobre esse ponto. Eu queria focar em um outro ponto, em uma outra palavra. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus sabe todas as coisas, Deus conduz todas as coisas. E, meus irmãos, algumas dessas localidades, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, algumas dessas localidades estavam presentes, através de seus cidadãos, no dia de Pentecoste, onde este mesmo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, assim como outros irmãos da igreja, foram tomados pelo Espírito e falaram na língua destes mesmos povos. É provável que alguns dos irmãos que receberam essa carta estavam presentes em Pentecostes, ou ouviram de primeira mão o relato de quem estava presente em Pentecoste. Ali, a providência de Deus trouxe aqueles irmãos para ouvirem e verem o que foi o Pentecoste. 30 anos depois, esses irmãos estavam padecendo dificuldades e lendo essa carta de Pedro. Eu queria focar nesta palavra, a presciência de Deus. Meus irmãos,
Deus os atraiu até Ele. Deus, em sua providência, permitiu que você ouvisse a mensagem do Evangelho. Caso você aqui ou pela internet não tenha um relacionamento verdadeiro, profundo com Cristo, Deus, em sua providência, permitiu que você ouvisse. Isso não é pouca coisa. Isso é algo que Deus definiu na eternidade. E, meus irmãos, mais uma vez, isso nos deve ser profundamente consolador. Saber que Deus, em sua providência, nos trouxe até Ele. E é isso que Pedro fala para os irmãos. Vocês são eleitos segundo a presciência de Deus. Toda e qualquer tribulação que vocês passem, dificuldades que vocês passem por amor do Evangelho, nada pode ser comparado a saber que Deus, antes da fundação do mundo, nos elegeu e permitiu que nós ouvíssemos a palavra do seu Evangelho. Pedro fala, em outra parte da sua carta, no capítulo 5, versículo 7, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Saber e ter a certeza de que Deus conhece todas as coisas, governa todas as coisas, dirige todas as coisas, nos deve permitir, nos deve condicionar, nos dar condição de lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Não podemos, não precisamos, não devemos ser ansiosos, nos preocupar com a transitoriedade da vida. Porque Deus que nos elegeu e nos trouxe até Ele é o mesmo Deus que governa todas as coisas. Mas sigamos no texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Em santificação. E aqui é mais um lembrete, mais um ensinamento para a igreja. Igreja, vocês estão em santificação. Vocês não chegaram lá ainda, mas vocês estão no caminho. Vocês estão em processo. E a santificação, ela é um processo. A santificação, ela é uma caminhada com Deus. E isso, a gente precisa lembrar disso. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu acredito que devo passar por isso, como meus irmãos devem passar, em vários momentos da vida, você olha para a sua própria vida, para a nossa própria vida e fala, Deus, eu estou muito longe. Como pode, Deus? Eu tenho 30 e tantos anos de fé. Como pode eu errar nisso ainda? Como eu posso ainda cair neste pecado? Como eu posso não conseguir lidar com esse temperamento, com esse problema? E Pedro lembra aos irmãos ali da região que hoje é a Turquia, meus irmãos, vocês são eleitos, vocês são povo de Deus, vocês têm uma posição privilegiada. Mas, meus irmãos, vocês estão em processo ainda. Vocês estão em santificação. Estar em santificação, estar em processo, não significa estar parado. Não significa retroceder. Significa que ainda não terminou o processo. E esse é um ponto importante para a gente lembrar. Não podemos estar parados. Não podemos desistir de lutar contra o pecado, porque sim, temos uma natureza caída. Somos, sim, pecadores. Não podemos desistir disso. Precisamos avançar, meus irmãos. Precisamos seguir. Esse é o caminho do peregrino. Esse é o caminho do forasteiro. Sigamos, pois. Nos esforcemos. Que possamos orar, buscar a Deus. Possamos nos esforçar sim, mas sem esquecer que ainda estamos em processo. Nós estamos em santificação do Espírito. Para quê? Pedro continua. Em santificação do Espírito para a obediência. Por que para a obediência? Primeiro, porque é justo.
que Deus receba de nós nossa obediência. Ele é Deus. Ele sabe o que é correto. Ele sabe o que é melhor para nós. É justo que possamos obedecê-los. Mas não apenas para isso. Não apenas por isso. A nossa obediência, ela não apenas cumpre o acordo, nossa parte da aliança com Deus. A nossa obediência a Deus, ela testemunha ao mundo. Como fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, pois, brilhe as vossas boas obras diante do mundo, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. A nossa obediência a Deus, ela também é um testemunho do que Deus pode fazer no mundo. Para a obediência, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. E aqui Pedro, ele toca num ponto crucial. Ele toca num ponto que é comum, que os irmãos que ouviram isso sabiam muito bem o que ele queria dizer. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o responsável pela aspersão era o sacerdote. Eram os sacerdotes que faziam isso. E aqui Pedro fala, meus irmãos, vocês estão em santificação para a obediência e para que vocês atuem no mundo como sacerdotes. O sacerdócio, depois de Cristo, ele é universal para todos os crentes. É o que Martinho Lutero defendia na Reforma. O sacerdócio é universal. Nós somos, como lemos agora há pouco, lá em 1 Pedro 2,9, nós somos sacerdócio real. Nós somos um povo peregrino neste mundo, mas nós estamos peregrinos neste mundo para oficiar o sacerdócio de Cristo. E o que isso significa? Significa conduzir aqueles que não são povo até Deus. Significa que nós devemos anunciar, através de nossa vida, de nossa obediência, que Deus é o caminho. E que esse caminho leva ao Santo dos Santos. Esse caminho leva até a comunhão com Deus. Jesus conquistou isso por nós. Ele performou o sacrifício último, derradeiro e perfeito. Por causa dele, nós podemos e devemos, irmãos, anunciar ao mundo que Jesus é o caminho da salvação. Caminhando para o final, ele fala em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Se os irmãos me permitem um parênteses, deixa eu ler de novo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Em uma frase, Pedro colocou toda a Trindade. Olha que belo, né? Que profundo ensinamento Deus deu à sua igreja. Só um parênteses. Caminhando para o final, ele falou, meus irmãos, vocês são tudo isso, eleitos em santificação, para a obediência, aspersão de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E aqui Pedro, o apóstolo, Pedro, o que afundou quando viu o mar, mas foi feito, por graça de Deus, apóstolo. Ele sabia que para a igreja viver como peregrina neste mundo, ela precisa de graça e de paz. Nós ouvimos já várias pregações sobre graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Mas eu li recentemente, acabo não recordando onde, mas eu li recentemente de que a graça ela pode ser nomeada como o amor de Deus que protege. Protege da ira divina, justa, correta. Pela graça de Deus, nós recebemos o sacrifício de Cristo e por conta disso, Deus nos livrou da correta e justa ira divina. Mas a graça também nos livra deste mundo, de nós mesmos. Deus nos dá graça. Deus nos capacita. E quando eu falo de graça, graça como sendo o amor que protege, me vem à cabeça, não posso deixar de citar o trecho de um dos hinos mais conhecidos e mais cantados na história da igreja,
que é o hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Tem uma parte em que o autor, John Newton, um irmão que passou por várias dificuldades, que perdeu no naufrágio a esposa e 4 filhas de uma vez. Esse mesmo irmão escreveu uma estrofe que fala: por muitos perigos, labutas e armadilhas, eu tenho passado. Mas a mesma graça que me trouxe salvo até aqui é a mesma graça que me guiará para casa. Essa graça, meus irmãos, nos protegerá no caminho. E mais que isso, essa graça nos levará para casa. Se eu passei a mensagem inteira falando que estamos aqui, peregrinos, forasteiros nesse mundo, que não devemos focar no que é transitório, devemos focar no que é eterno. A nossa casa está no céu. A nossa esperança não deve, não pode residir neste mundo. Ela deve e pode residir em Cristo, que é eterno. Essa graça nos levará para casa, nos guiará para casa. E todos esses ensinamentos, meus irmãos, devem nos trazer paz. É possível ter paz nesse mundo conturbado, que não funciona direito, que o pecado nos faz lutar contra Deus e contra nós mesmos. Ter esses ensinamentos, lembrar disso como Pedro lembrou a igreja, nos deve trazer profunda paz, que nossa confiança está em Cristo. E aqui encerro, meus irmãos, essa pregação, essa reflexão, lembrando que nós estamos há 47 minutos, falando de 2 versículos. 2 versículos que eram nada mais do que apenas a introdução de uma carta. Isso também nos lembra que nas coisas simples e triviais da vida, nós podemos ser usados por Deus. Olha quantos ensinamentos, quantas verdades nós conseguimos extrair de 2 versículos que eram apenas a introdução de uma carta. Que a nossa vida também possa ser assim. No nosso trabalho, nas coisas cotidianas da vida. Quando vamos mandar aquela mensagem do Zap. Que o Senhor possa nos usar para proclamar o seu reino. Essa é a nossa oração.